Olá, bem-vindos a mais uma palestra da Casa do Caminho Pronto Atendimento Espírita. Nestes tempos de isolamento social, fique em casa com a casa. Acesse o nosso site www.casadocaminho-pae.org.br e acompanhe as novidades pelas redes sociais facebook.com/casadocaminho.pae e Instagram @casadocaminho.pae. Não esqueçam, hein? Se inscreva em nosso canal do YouTube e ativem o sininho para receber as notificações. Quer colaborar conosco? A Casa do Caminho precisa de você. Doe sem sair de casa, por meio de transferência bancária ou PagSeguro. Ou então, deixe doações de alimentos para a nossa cesta básica na portaria da casa. Conheça todas as formas de colaborar no link bit.ly/colabore-Casa do Caminho. A livraria da Casa do Caminho está aberta virtualmente. Escolha seu livro, pague no PagSeguro e retire nossa portaria. Acesse bit.ly/cdc-livraria virtual. A gente vai colocar todos esses links aqui na descrição do vídeo para poder você acessar fácil. E a Casa do Caminho apresenta Armandinho Macedo em nossa live solidária. Anote aí na agenda, hein? Será no dia 7 de agosto, uma sexta-feira, às 19 horas, com transmissão ao vivo em nosso canal do YouTube e no Instagram da Casa e de Armandinho. Sem mais delongas, vamos à palestra. Fiquem com Marcos Machado, integrante da Federação Espírita do Estado da Bahia, falando sobre o tema Obreiros do Senhor. A Casa do Caminho é um esforço de muitos. Olá, companheiros, irmãos da Casa do Caminho. Sou Marcos Machado, sou de Feira de Santana. Atuo também na Federação Espírita do Estado da Bahia. E é com muita alegria e muita satisfação que estamos tendo a oportunidade de nos encontrar. E agradecer a todos pelo convite de estar com vocês. Estaremos abordando um tema de grande relevância que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, em que Allan Kardec nos coloca uma mensagem do Espírito de Verdade, intitulada Os Obreiros do Senhor. E essa mensagem é de grande reflexão, porque nos diz respeito não apenas ao trabalho espiritual, mas o trabalho de uma forma geral. Da mesma forma em que atuamos na vida profissional, na vida familiar, na vida em comunidade, tudo isso é trabalho. E quem trabalha deve se perguntar: eu trabalho para quê? E não temos dúvida de que nós, espíritas principalmente, que já começamos a enxergar a vida de uma outra forma, não apenas no sentido material, mas principalmente na dimensão do espírito, que é o que nós somos, em que momentaneamente estamos encarnados na Terra, é preciso entender o que estamos fazendo com o nosso tempo, nas nossas horas, nos nossos dias, do nosso trabalho e do nosso esforço. Então, os obreiros do Senhor vêm justamente nos convidar a esta grande reflexão, para que assim possamos ter um entendimento melhor e maior da vida. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender pela lei divina? E os espíritos respondem que a lei divina ou a lei natural é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Lhe diz o que deve fazer e o que não deve fazer, e que ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha que coisa fantástica! Nós só somos felizes quando vivemos a lei de Deus. E quem vive a lei de Deus, trabalha por Deus. Não há como correr desta regra. Nós só somos felizes quando estamos integrados a Deus, ao seu projeto. E aí, em todos os cenários em que nós estamos atuando, nós podemos fazer isso. Me lembro muito bem de um dos irmãos de Chico Xavier, que era sapateiro, e que na cidade de Pedro Leopoldo, quando o nosso querido Chico começou a ganhar notoriedade, em que as pessoas iam em busca de consolação, de amor, de carinho e, acima de tudo, dos fenômenos, principalmente da psicografia, e Chico então começou a chamar a atenção do Brasil. Só que durante o dia ele tinha que trabalhar e as pessoas também não tinham o que fazer em Pedro Leopoldo. Muitos então iam em busca de seus familiares, de amigos, saber um pouco da sua vida. E este irmão do Chico, que era sapateiro, no seu trabalho manual, de estar ali com o prego, com o martelo,
cuidando dos sapatos carinhosamente, as pessoas chegavam até ele e ali fazendo, né, o seu exercício, o seu ofício, ele então carinhosamente, ele consolava as pessoas. Não se preocupe, os Espíritos vão lhe ajudar, Deus vai lhe ajudar, Jesus lhe abençoe, você vai vencer esta fase, esta etapa de vida que você está passando. E o Chico comentou depois que em função desse trabalho de consolação, de animar as pessoas, ele conseguiu ganhar uma moratória, ou seja, o seu tempo de vida na encarnação aumentou, se eu não me engano, aproximadamente entre 7 e 10 anos, porque ele ouvia as pessoas e dizia para elas: Deus te abençoe. Então, em qualquer trabalho que nós fizemos, é preciso compreender que precisamos estar operando para Deus, porque o outro é nosso irmão, o outro também é filho de Deus. Então, se tudo aquilo que nós fizermos for com amor, com carinho, com afeto, nós estaremos também sendo um obreiro do Senhor, não apenas no centro espírita, mas em qualquer lugar. Mas essa mensagem nobre que o Espírito de Verdade nos traz, ela inicia-se dizendo que aproxima-se o tempo em que se cumprirão, né, as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E nós, espíritas, precisamos ter muita clareza e refletir bastante sobre isso. Sabemos que a vida, né, ela vai se passando em ciclos. Nós temos encarnações. Neste momento estamos encarnados. Daqui a um tempo poderemos não estar mais. Depois retornaremos à Terra. E neste ciclo de vida, de crescimento, é preciso então compreender que a humanidade precisa se transformar. É preciso que o reino de Deus, o reino dos céus, possa estar entre nós. E como é que isso vai acontecer? É preciso que obreiros, que trabalhadores, que somos todos nós, estejamos atentos do nosso papel social, do nosso papel espiritual, para que saiamos dessa condição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, um planeta mais evoluído, e que as questões em que hoje tanto nos deparamos, de dores, de sofrimento, de angústias, de infelicidade, possam ser superadas. E é preciso então que os trabalhadores do Senhor, eles comecem a dar os seus testemunhos. E foi justamente isso que Jesus fez, quando esteve na terra e disse que o reino dos céus, né, é para todos aqueles que amam, que consolam, que são misericordiosos. E ainda disse: olha, eu venci o mundo. Isso que está aí no mundo não me interessa. E é preciso que nós, na condição desses trabalhadores, então venhamos implantar o reino dos céus aqui na terra, para que assim realmente aconteça essa regeneração da humanidade, essa grande transformação tão desejada por todos nós. Mas essa transformação, ela não cai dos céus. É necessário que aqueles que aqui estão possam laborar, possam trabalhar, possam fazer com que o reino de Deus esteja entre nós. E então continua o Espírito de Verdade. Ditosos os que tenham trabalhado no campo do Senhor, mas ele coloca duas condições: com desinteresse e com caridade. E quem trabalha com desinteresse, é preciso tirar, né, a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Porque nós, nesta condição, precisamos trabalhar para Deus. Porque se quisermos trabalhar para nós, mediante os nossos anseios e os nossos desejos, não estaremos sendo os obreiros do Senhor. Estaremos operando em nossa própria causa. E a nossa causa, venhamos, é muito limitada. A causa de Deus é infinita. Ela envolve a toda a humanidade. E precisamos amar a todos. E é por isso que Jesus nos apresentou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
E nesta condição, esse espírito de Skol, o governador do nosso planeta, nos coloca nesta grande oportunidade e que nós não devemos perder. Então, nosso tempo deve ser abençoado. Não importa se estamos no centro espírita, dando passe, realizando um trabalho social, realizando estudos, fazendo palestras e reuniões administrativas de nossas instituições, como também trabalhando na nossa profissão, estando no nosso lar, na via pública. É preciso aproveitar o tempo, porque esse tempo é precioso e nós não sabemos, né, quanto tempo de vida, por exemplo, nós teremos nesta encarnação. Então laboremos e, acima de tudo, laboremos com desinteresse. É isso que o Espírito de verdade nos alerta. Um outro aspecto é que nós devemos trabalhar efetivamente com a caridade. E a caridade, os Espíritos já nos alertam, que o sentido, o entendimento de Jesus da caridade era a benevolência para com todos, a indulgência das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Olha que coisa maravilhosa para quem quer se enquadrar como sendo um obreiro do Senhor. Nós devemos ser benevolentes para com todos, independente de que o outro possa nesse momento nos incomodar, possa ser alguém que seja uma pedra no nosso sapato, ou não é no centro espírita, não é na minha família, eu não vou valorizar tanto isso. Valorize, porque essa pessoa é muito importante para você. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá estava visitando, né, uma região muito pobre da cidade de Calcutá, e havia ali um homem numa condição muito debilitada, e ela se aproximou dele para que pudesse ajudá-lo. E aquele homem se espantou, né, na condição que ele estava, muito sofrimento. Aquela senhora se aproxima e ele pergunta para ela qual era a religião dela. E ela, com muita sabedoria, ela responde: a minha religião é você. E é por isso que eu estou aqui. Então, a nossa religião, a nossa essência deve ser o outro, o próximo, porque esse é o pensamento divino. E nós temos já desde as velhas escrituras em que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu amo o próximo, eu amo Deus. Se eu amo Deus, eu amo o próximo. Não tem como dissociar isso. E amando, eu estou efetivamente, então, trabalhando na seara do Pai. E esta é a grande seara que todos nós precisamos nos inserir. Também no nosso papel social. Seja na área de saúde, na área da engenharia, na área da psicologia, na área que for. Todos nós temos o nosso papel social. Chico Xavier, certa vez, contou uma história muito interessante de que lá em Uberaba, né, ele já estava residindo em Uberaba, havia um homem que ele trabalhava como gari, né? Mas ele tinha um papel fundamental naquela cidade. E aí, Chico contou isso depois de que, ao terminar o trabalho no Centro Espírita, já era tarde da noite, e alguns companheiros vieram de São Paulo a estar com ele, e ele então percebeu que o seu amigo estava lá do outro lado da rua, limpando, né, as ruas de Uberaba. Ele então pediu licença às pessoas e atravessou a rua para conversar com aquele homem. E ali ficou um bom tempo, alguns minutos, conversando, dialogando, e as pessoas acharam estranho. Poxa, né? O Chico está um bom tempo ali e nós estamos aqui esperando ele até agora. Aí o Chico volta, muito feliz, sorridente, e diz: olha, aquela pessoa é muito importante para mim. Este homem, ele está nesta encarnação na profissão de gari, mas ele, né, pediu permissão para que pudesse encarnar aqui, porque nas noites em que ele está limpando a cidade, ele ora por mim. E ele então faz uma limpeza da psicosfera aqui desta cidade, para que o meu trabalho possa acontecer, né, com maior proveito. Olha que coisa maravilhosa.
O Espírito pede para encarnar como um gari, né? Uma profissão que muitas vezes nós julgamos como sendo irrelevante, como sendo algo desprezível, mas um espírito de grandeza muito grande. Pede então a Deus a oportunidade de estar ali na cidade de Uberaba para poder, como gari, enquanto ele limpava o lixo, em que ele tirava a sujeira da cidade, mas em oração ele estava pedindo a Deus para que aquela cidade pudesse ser abençoada e principalmente o trabalho do nosso querido irmão Chico Xavier. E isso então é muito importante. Nós precisamos ter esta compreensão. Todo tempo é precioso. Todo tempo é divino. Todo tempo é de Deus. Porque somente assim é que tudo aquilo que nós fazemos poderá ser, como o Espírito de verdade diz, recompensado em cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais. Estejamos então preparados para isso, que a todo momento, a todo instante, precisamos servir. Até dormindo, porque nós não podemos vacilar, devemos sim aproveitar e muito. Um outro aspecto que o Espírito de verdade nos traz nessa mensagem é que nós devemos trabalhar juntos. E nós sabemos que isso não é fácil. Porque a convivência, na grande maioria das vezes, é o grande calcanhar de Aquiles para todos nós. Conviver com o outro não é fácil. Conviver consigo mesmo também não é tarefa nada fácil. E é preciso então ir se aprimorar, ir se ajustar, compreender o outro, respeitar o tempo do outro, porque todos nós temos o nosso tempo. Imaginemos os nossos mentores espirituais que têm a grande tarefa de nos assessorar. E nós, de vez em quando, ou quase sempre, damos mancadas, cometemos equívocos. E esses espíritos maravilhosos não nos abandonam, nos perdoam sempre, nos compreendem sempre. E nós, que estamos nestas empreitadas da vida, precisamos também ter esse tipo de comportamento. Perdão, compreensão, tolerância, porque todos nós precisamos. Somos aprendizes e ninguém se torna um grande trabalhador da seara do Pai de uma hora para outra. Requer tempo, requer esforço, requer uma coragem imensa, porque nos depararemos com as esferas interiores de que nós somos portadores e que cultivamos por milênios e agora estamos nos moldando. Então é preciso compreender que trabalhar junto é de fundamental importância, porque Deus não é meu, Deus é nosso. Deus é o Pai da humanidade. Ele não se limita a um grupo, a uma cidade, a um país, a um planeta. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. E esse trabalho dele precisa ser alegre, feliz, com união, em darmos as mãos, para que possamos estar cada vez mais galgando também novos amigos, novos irmãos. Quantas vezes nós temos pessoas que facilitam, colaboram com as nossas vidas de alguma forma. Poxa, mas eu gosto tanto de fulano, de Beltrano, eu vou ajudar ele aqui. É uma porta que se abre. E nós precisamos deixar nas nossas vidas portas abertas. Se fechamos portas, teremos dificuldade. Então, ser bom, ser pacífico, ser generoso, ser benevolente, ser indulgente e ser misericordioso. Isso tudo é de fundamental importância. E é por isso que Jesus nos alertava a respeito das bem-aventuranças. E, neste momento, principalmente de reclusão, do convívio social, em que estamos vivendo a pandemia do coronavírus, nós precisamos refletir a importância do centro espírita nas nossas vidas. Principalmente quem já trabalha no centro espírita. Independente de ser um trabalho mais simples ou de um trabalho de uma complexidade maior. E principalmente aqueles que são convidados a trabalhar e ainda não aceitaram. Imaginemos quanto tempo nós vamos ficar em casa agora. Não sabemos. É o momento
de uma certa dificuldade, de apreensão, e então nós não sabemos quando é que nós vamos voltar. Não sabemos se quando voltar, se as atividades serão as mesmas, ou quando serão as mesmas, ou quando voltará ao normal, né? Mesmo as portas das nossas instituições abrindo. E a pergunta é, né? Quantos trabalhos eu neguei? Quantas oportunidades eu deixei de fazer? E você não fez, não foi pelo centro não, foi por você. Porque é Deus que está te dando a oportunidade de crescer. Então o trabalho, ele deve ser entendido por todos nós como sendo uma oportunidade de evoluir, de crescer, de estar galgando novos estágios evolutivos. Então o Centro Espírita é esta casa divina que todos nós temos a oportunidade. Inicialmente entramos muitas vezes pelo sofrimento, pela dor, mas vamos entendendo um pouco o seu operacional, as suas atividades, vamos estudando, vamos nos vinculando mais ao pensamento espírita. E o que a gente está fazendo lá? Né? Nesse momento não podemos estar lá. Estamos aqui. E a reflexão é, o que eu tenho feito? O quanto eu tenho me dedicado a esta casa que é de Deus, que socorre a espíritos, sejam eles encarnados ou sejam desencarnados. E isso tudo deve ser meditado e valorizado por todos nós. E que com fé em Deus, quando passar este período, ao regressarmos, possamos nos engajar ainda mais ao trabalho divino. Mas o Espírito de Verdade nos faz outro alerta. É necessário que nesse trabalho não haja de nossa parte nem o ciúme, nem as dissensões. Né? E é um trabalho interior, mais uma vez, a ser feito. Na verdade, o Centro Espírita, ele é a oficina da felicidade. É a oficina que Deus nos oferta. Então, sem ciúme e sem dissensões, eu tenho uma grande oportunidade e possibilidade de crescer. E foi por isso que Jesus disse, olha, vinde a mim. E como é que nós vamos a Jesus? Como é que nós vamos a esse pensamento do Espírito de Verdade, se eu sou portador de ciúme e se eu sou causador de dissensões, de confusões, de brigas e de intrigas? Eu preciso brigar comigo. Eu preciso trabalhar dentro de mim e tirar todas essas mazelas. E assim estarei de uma forma mais plena, me integrando ao projeto de Deus. E eu preciso entender que o outro faz parte do projeto de Deus. Até porque eu também precisei e preciso de Deus. Precisei dos Espíritos para me ajudarem. Precisei de Jesus nesta encarnação. Quantos de nós hoje estamos militando na Casa Espírita já há um bom tempo e precisamos voltar no passado? E quando você precisou de ajuda? E quando você precisou de amor? Quem foi que te ajudou? Foi um trabalhador do Centro Espírita. Foram os espíritos amigos que estavam ali operando por você, seus mentores, amigos espirituais. Então não podemos de forma nenhuma desprezar o nosso passado e nos lembrar como foi a primeira vez que eu estive no Centro Espírita, como eu estava. Alguém me recebeu, alguém sorriu para mim, alguém me deu ombro, me deu consolo, me deu um abraço, porque era um trabalhador da seara do Senhor, nos abrindo as portas para que nós assim venhamos conquistar a nossa felicidade. Bem, um outro aspecto que nós não podemos esquecer de que a mensagem ela é muito importante, né? Para que nós não possamos atrasar a obra, atrapalhar a obra. Olha a importância da nossa participação no Centro Espírita. Porque se eu crio dissensão, se eu tenho ciúme, se eu sou egoísta, se eu crio confusão nas atividades, eu estou atrasando a obra de Deus. E eu não posso de forma nenhuma atrasar. Eu tenho que fazer com que ela se acelere, com que ela possa cada vez mais ser apresentada a todos. Né? Todos nós precisamos de Deus.
Todos nós precisamos de amor. Então eu não posso ser de forma nenhuma uma pedra no sapato de ninguém. Eu não posso ser uma pedra no centro espírita, né? Eu tenho que ser uma ponte. Uma ponte que transporta amor, que transporta carinho, que transporta afeto, que une pessoas, que une pensamentos. Então isso é muito importante. Quando, de certa vez, possamos ter algum tipo de desentendimento, não concordar com o pensamento de um companheiro ou até da própria instituição, eu tenho que ter muito cuidado, muito zelo em saber abordar essas situações, para que não venha assim trazer dissidências, né? Trazer, né, dores nas relações, em vez de amizades, termos inimizades. E isso então é muito importante, até porque estamos num processo de evolução. Não sabemos quando regressaremos ao mundo espiritual, mas nós vamos regressar. Então aqui estamos num projeto, né, em que podemos assim dizer, de educação para a morte. E como é que nós vamos voltar para o mundo espiritual? E me lembro do grande trabalho apresentado pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, né, uma tanatologista que iniciou esse trabalho de educação para a morte juntamente com outros pesquisadores, e nos seus trabalhos ela fez a seguinte reflexão, de que a maioria dos seus pacientes, eles viviam como se fossem 5 fases, né? Uma fase inicial, que é a fase da negação, e que o indivíduo nega que ele vai morrer, não, eu não vou morrer, né? Uma segunda fase, que é uma fase de raiva, que o indivíduo tem raiva porque vai morrer, ele tem raiva de Deus, né? Ele pode ter raiva do médico, tem raiva da vida, até raiva de si mesmo. E ele então entra numa fase em seguida que ele tenta barganhar. Deus, se eu não morrer, a casa do caminho não terá mais nenhum problema financeiro. Não faltará voluntário, porque eu trabalharei por todos. Então vamos tentando fazer uma barganha com Deus, desde que eu não morra, né? E muitos desses irmãos nossos, nos relatos da doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela falava justamente sobre isso, a barganha que esses indivíduos buscavam fazer. E nós, de certa forma, muitas vezes tentamos fazer também essa barganha com Deus. E a quarta etapa é a etapa da depressão, em que o indivíduo ele compreende, né, que tudo aquilo que ele estava fazendo, na grande maioria das vezes, era equivocado. Então ele se deprime, né? Ele fica triste porque ele não soube trabalhar na vida. Ele não soube ser um obreiro do Senhor. E depois ele compreende, né? É uma fase já de entendimento, né? De admitir realmente de que a morte está por chegar. Nós muitas vezes nos deparamos nesta situação com os espíritos nas reuniões mediúnicas. Espíritos que negam que vão morrer, né? Espíritos que têm raiva porque morreram. Espíritos que ainda buscam a barganha com Deus. Espíritos que estão deprimidos porque compreenderam que não realizaram o seu papel. E aqueles que já estão na fase da aceitação, que compreendem que estão desencarnados, e aí, a depender do seu nível evolutivo, estão na condição de felicidade ou de infelicidade. Então nós, espíritas, já estamos tendo essa oportunidade maravilhosa de compreender a imortalidade. E para regressarmos ao mundo espiritual, é preciso que regressemos plenos, felizes. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo? Por quem nós estamos fazendo? E assim, o Centro Espírita, este grande laboratório da felicidade, nos convida a esta reflexão. Lembro de um filósofo que ele foi visitar uma obra em que estava sendo construindo uma escola e vários operários estavam carregando pedras. E ele então começa a fazer a seguinte pergunta: o que você está fazendo? O primeiro operário, com aquele peso das pedras em suas costas, lhe diz: não está vendo que eu estou carregando pedras? Saia de minha frente. Mais adiante ele avança e faz a mesma pergunta a um outro operário que também carrega pedras. E aquele homem, né, com raiva, diz:
Não está vendo que eu estou carregando pedras, seu idiota? Ele ouve e continua a sua peregrinação. Até encontrar um que estava com o rosto de felicidade, de alegria, e lhe pergunta: o que faz? Ele diz: eu estou construindo uma escola. Vejam que os 3 homens estavam carregando pedras, mas estavam com pensamentos totalmente diferentes. Né? O primeiro diz que está carregando pedras, o segundo também está com raiva, e o terceiro, em nenhum momento, ele diz que ele está carregando pedras. Ele diz que ele está construindo uma escola. Nos nossos trabalhos é preciso compreendermos isso. O que nós estamos fazendo realmente? Né? Será que são pedras que estamos carregando? Ou estamos construindo algo muito maior, que era aquilo que Jesus nos alertava do reino de Deus? É preciso compreender que precisamos construir em todos os cenários o reino de Deus. E eu gostaria aqui de tirar, né, uma frase, uns ensinamentos muito interessantes em um livro fantástico que eu recomendo a todos vocês, intitulado Divina Presença, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Dr. Elzo Ferreira de Souza, pelo espírito Yogin, em que esse espírito é um espírito indiano que ele faz reflexões, né, comentários mediúnicos aos pensamentos, né, do São João da Cruz. E tem um capítulo intitulado A Quem Você Realmente Ama. E isso tem tudo a ver com a mensagem dos obreiros do Senhor. E aqui, rapidamente, eu vou tecer alguns comentários em um trecho em que ele diz: o que você não pode esquecer é a lição do Senhor. Cada um tem seu tesouro onde coloca o coração. Você deve ser implacável, questionando sobre o que realmente está amando. Né? Isso é de fundamental importância. O que você realmente está amando? Em que você está colocando a sua energia, o seu tempo, a sua alma? Né? E essa reflexão que o Espírito Yogin nos faz. As criaturas, sob o pretexto de amar a Deus, prendem-se aos seres e objetos. Apaixonam-se por eles e, apenas porque distribuem algumas migalhas do que lhes sobra, difundem a ideia de que realizam obra divina. Não há obra divina se o próprio coração não se diviniza. Olha que coisa fantástica. Não há obra divina se o próprio coração não se diviniza. E aí vem uma reflexão. Nós que somos trabalhadores espíritas, muitas vezes já estamos há anos no centro espírita. Já fizemos milhares de palestras. Já atendemos diversos espíritos. Milhões de passes. Ajudamos no trabalho social. Ouvimos no atendimento fraterno. Colaboramos no estudo. Em várias áreas de atuação no centro espírita. E a pergunta é: com que propósito nós estamos fazendo isso? Com que propósito eu estou fazendo uma palestra? Com que propósito eu estou aqui nesta noite conversando com vocês? Com que propósito nós vamos à casa espírita, por exemplo, assistir uma palestra? E assim, essa reflexão é muito importante, porque se nós não estamos fazendo por amor a Deus e por amor a nós mesmos, é preciso parar e refletir. Porque senão, não teremos êxito. Estaremos mais como executores na ação, né? Mas não estaremos fazendo por Deus. Estamos, como diz um amigo nosso, na fazeção. É preciso saber por que nós estamos fazendo. As suas repercussões, as suas implicações para os nossos irmãos. E então deixo aqui para vocês um convite à leitura, né, a esse livro fantástico, Divina Presença, em que nós podemos nos deleitar sobre estas lições. E isso tudo vem com um pensamento que o Espírito Paulo nos apresenta lá em O Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, em que nós devemos gravitar em torno da unidade divina. E para isso, 3 coisas são de fundamental importância. O amor, e não é o amor carnal, não é o amor, né, limitado da nossa família, dos nossos amigos, é o amor à humanidade. A justiça
E aí a justiça divina, não é a justiça dos tribunais. É ser justo, é ser misericordioso. E também a ciência, que é conhecer todas as coisas. Se nos afastarmos de um desses três princípios, nós não estaremos gravitando em torno de Deus. Não seremos trabalhadores do Senhor. Não seremos esses obreiros de uma forma integral. Podemos sim estar colaborando para a obra, mas ainda não estaremos de uma forma plena. E todos nós somos convidados a isto, né? No último parágrafo da mensagem aos obreiros do Senhor, o Espírito de Verdade nos diz que Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis. Olha que coisa muito importante. Ao censo dos seus servidores fiéis. E já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Olha que coisa fantástica, né? Em que existem aqueles em que o devotamento é aparente, eu faço com segundas intenções, para que eu possa ser visto, para que eu possa ser visto como grande trabalhador, mas eu não faço com o propósito verdadeiro da obra de Deus. Então Deus está marcando com o dedo, né? Ele vai fazendo esse censo, e aqueles que não recuarem de suas tarefas é que serão convidados aos trabalhos mais difíceis. Me lembro, para finalizar o trabalho, né, de que Pedro, certa noite, em Roma, em que os cristãos estavam sendo assassinados pelo Império Romano, e numa reunião com o seu grupo, ele foi convidado e orientado pelos companheiros de que ele deveria se afastar de Roma. Pedro, de início, ele não aceita, ele recua esta ideia, mas depois ele é convencido pelos companheiros. E no início do dia seguinte, no raiar do sol, no início da manhã, ele então resolve desertar de Roma. E nesse seu caminho, na sua peregrinação, com quem ele se depara? Com Jesus. Jesus vem no mesmo caminho em sua direção. Pedro se alegra e acha, olha, Jesus veio ao meu encontro. E ele então apressa o passo para chegar até o Cristo. E o Cristo passa por ele em silêncio. Não lhe diz nada. Pedro choca com aquela cena. Jesus não fala com ele, não lhe dá um abraço. E Pedro então volta-se para trás e pergunta: Senhor, para onde vais? E Jesus, sem olhar para trás, lhe responde: eu vou para Roma me encontrar com os meus discípulos. Pedro então entende a lição de Jesus e volta para Roma, porque ele compreendeu que ele era um discípulo do Cristo e que se ele se afastasse naquele momento, ele estaria desertando do trabalho de Deus. Porque se o Cristo foi crucificado, quem era ele para também não ser? E ele então volta. E é justamente esse trecho final que o Espírito de Verdade nos alerta, de que aqueles que nunca abandonaram as atividades, que nunca recuaram, a estes é que será confiado as tarefas mais difíceis. Reflitamos sobre isto, que nós possamos nos entregar à proposta de sermos obreiros do Senhor. Aproveitamos esse momento em que aqui mais uma vez venho agradecer e dizer, né, que nada sei, não trouxe nada de novo para vocês. Apenas são reflexões do meu coração, da minha alma, e que também preciso me melhorar e muito, para quem sabe um dia eu
e todos nós possamos estar juntos, nos enquadrando na condição de obreiros do Senhor. Muito obrigado aos companheiros da Casa do Caminho, a oportunidade, muita luz, muita paz para todos vocês. E gostaria agora de pedir a todos que possamos ficar numa posição adequada para o apoio dos espíritos amigos, através da fluidoterapia, né? Busquemos uma posição adequada para ouvirmos, né? Através do silêncio, a voz divina chegando até nós.